Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. E eu sou o Fernando Imperator. E a gente tá aqui para falar sobre O Homem Duplicado, né? o Enemy. Enemy. O nome Enemy. original do filme. Não confunda com Enema, isso é uma outra coisa. Que é um filme dirigido por Denis Villeneuve. Exato, eu tava colando aqui também. Que é baseado num livro de José Saramago. Olha que bacana. Saramago. Nosso único detentor, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, É. que escreve em português. Então, né, a gente tem poucos autores que escrevem em português reconhecidos. José Saramago é um deles, já tem 2 filmes, né? Tem o primeiro que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é baseado no livro dele, e esse aqui agora que é baseado no filme no livro O Homem Duplicado. Duplicado. Por isso a tradução para o português de Enemy ficou O Homem Duplicado, e dessa vez faz sentido. Exato. Não é exato. sempre, né? Exato. E é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, né? É um filme... Jake Gyllenhaal já trabalhou com esse diretor num filme anterior desse diretor, que é Os Suspeitos, que é um filme Suspeitos, muito bom. Com Hugh Jackman. Hugh né? Jackman também tá no filme, Os Olha. Suspeitos. Grande Vale a pena Wolverine. conferir. Mas esse aqui a gente tem a ideia, né, da história do Homem Duplicado, que é o Jake Gyllenhaal, que vê uma versão de si mesmo num filme e vai investigar quem que é esse cara tão parecido com ele. É uma premissa muito legal, né, cara? Muito legal. E é uma premissa que, assim, começa... Tipo, tá tudo numa realidade normal, e aí começa a partir de um pequeno... Parece que é o coelho da Alice, assim. Uhum. Nossa, cara, né? você falou tudo. É exatamente isso daí. É aquela assim. pequena coisinha que vai levando ele pra aquele mundo de devaneios e maluquice que aí você não sabe já o que Toca é do realidade. coelho e o que não é. e o que é realidade. Te faz questionar, né, a realidade do personagem, se aquilo é uma alucinação, se aquilo existe um propósito pra existir uma pessoa tão igual, né? Exato. Porque não é só uma coisa que, por exemplo, se passaria na cabeça da pessoa, porque tá mostrando a pessoa encontrando ela Ele mesma, entra né? no site, tem coisas assim, da realidade, ele vai no prédio do cara, ele liga pra pessoa, atende outra mulher. Né? Não é assim, é só minha cabeça. Não, ele transforma essa realidade meio abstrata, meio surreal mesmo, Surreal, assim. Tem Né? que falar também da estética que o diretor usa na imagem, assim, nas cores, nas imagens, nas cores pastéis, assim. Os tons pastéis. Isso ajuda também, né, dar uma atmosfera pro filme, né? Que você só Com vê certeza. até uma hora a paleta real, assim, vamos dizer, da imagem no filme Que ele vê dentro do filme. É. Isso é bem interessante que você citou, cara, porque assim, a direção de fotografia ela é construída de um jeito, e a direção de arte, junto com a direção de fotografia, ela é construída de uma forma de te deixar angustiado, né? Então o que Sufocado, acontece? né? Exato, você usou a palavra certa, sufocado. Perfeito. Porque pra você se sentir na pele daquele professor de história, né? Quais são os recursos que o diretor de Deixa eu falar, fotografia a gente tá usa? falando pela perspectiva do professor de história, apesar de... Sim. Que é o primeiro personagem. É o primeiro personagem Quer dizer, que a gente plateia apresentada. é apresentada, exato. certo. Que a gente calça o sapato daquele personagem Exato, e vamos pela perspectiva vivendo dele, junto com ele até um determinado ponto da história. E a fotografia, ela usa um tom amarelado, né? Ou seja, nada no filme é como a gente vê na vida real. Ele tem uma capa amarela por cima, tudo é amarelado. Como se tivesse uma atmosfera pesada, assim, como... É em Los Angeles o filme, né? Quando mostra, assim, parece que tá tudo... É Los Angeles? Acho que é Los Angeles. Ele é filmado em Toronto. Não, né? é em Toronto. Ah, Toronto. Exato. Isso é como eu entendo de Skylines, cara. Mas e parece até que é meio... Tá meio suja a cidade, o ar tá meio contaminado. Exato. Tá Sim, meio, que causa, né? como você falou, a sensação de sufocação. Esse amarelo Sufoco. também, cara, ele remete a um calor, né? Ou seja, quando você tá no calor, você tá num dia de calor, um dia amarelado de calor, e você tá sufocado, porque você tá com roupas, e você fica se sentindo aquele calor, aquela vontade, né, de você sair daquele ambiente, ir para um ambiente mais fresquinho, com ar-condicionado, um ambiente verdade. azul, né, digamos assim. Tá aqui o Bruno que não gosta de praia, ele odeia praia, então... Então, assim, Talvez se você fosse surfista... a good vibes, A né? good vibes. Então, e esse amarelo que tem na fotografia ajuda a dar esse tom de sufocamento. Os ambientes, né, são muito... O teto baixo, você vê que a maioria dos lugares são lugares que a câmera ela fica muito perto do personagem, então te você deixa não mais tem espaço claustrofóbico. para respirar. Os cenários exato, dele é claustrofobia. claustrofóbico, né? E agora uma viajada minha, assim, esse amarelo também é aquele... O sol tá nascendo, mas ele nunca chega, cara. Ele nunca... É como se fosse o crepúsculo ou o Parasse no contrário. tempo, né? Tipo, Ele para no tempo. Você não...
Você nem anoitece, nem amanhece. É verdade. Fica naquela... Uma bela viajada, cara. Eu compro essa viagem. Da hora. Exato. E esse filme, e é legal assim, porque o personagem que começa, né, e é uma coisa até que mulher percebe mais, o cara começa com uma aliança na mão, quando ele tá naquela cena que tem aranha, a primeira cena do filme, e quando corta, já é outro cara. E aí você não percebe, ele já mostra pra você que são dois personagens, ele já te planta aquela dúvida na cabeça, aí você fala, caraca, mas ali ele tava casado, será que ele no futuro, e aqui ele não tá? Né? E aí, até a vida dele, cara, se você for ver, é uma vida que muita gente quer. Ele tem uma namorada bonita, ele tem um emprego bom, ele tem um apartamento legal. Por que ele não tá satisfeito? Só que ele é insatisfeito. Aí vira essa dúvida, né? Ele só vai... Que aí começa o conflito, né? Realmente, quando ele se vê um ator muito parecido com ele. Que é engraçado, quem que é aquele cara que indica pra ele, né? Que é um cara... O que indica justamente o filme? Será que é de propósito? Entendeu? Porque já reconheceu... Já reconheceu, exato, e viu que ele tava ali fazendo... O filme ele vai te dar muitas dicas pra você, talvez, realmente questionar. Dicas pra você, talvez, realmente questionar. Chef Bruno. Ou ficar na dúvida de... Bruno. Ficar na dúvida se realmente são duas pessoas, se é uma paranoia do cara. Exato. Cara, tem um raccord muito bacana que eu acho, que é quando o Jake Gyllenhaal, o professor, liga pro... O Jake não, liga pro Jake Gyllenhaal. O professor liga pro ator e ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro tremendo. Não, isso primeiro, tem que falar da atuação do Jake, que é fantástica, cara. É visível o extremo oposto de cada versão dele. Um é totalmente seguro, ele tem uma postura ereta, ele anda com passos largos, a voz impostada, né? E o professor, ele é assim. Ele é encurvado, você vê a angústia, até ele o rosto treme. dele. Mas, ele leva muito a mão ao rosto, faz muito isso. E quando ele faz a ligação, isso transparece, ele tudo tenso, num banheiro. E aí ele termina de falar com o ator, e de novo, a claustrofobia, a câmera sempre próxima, banheiro claustrofóbico. Ele termina de falar com o ator tá saindo de outro banheiro, de outra casa. De outra casa, então ali, sabe, já começa a dar umas pistas, né? E é legal assim que você falou, porque o Jake Gyllenhaal, ele é um ator galã de Hollywood, né? E o cara pra passar essa insegurança, ele não tá muito confortável na pele dele mesmo ali, você queria sente ser uma pessoa. Né? Até pelo jeito dele andar e se vestir. Exatamente. E você vê que apesar disso, ele não é um cara, ele não é um cara chatão. Ele é um cara legal. Você vê quando ele conversa com um cara lá esse amigo que fala do filme, que aliás é uma das poucas conversas, né? O filme tem poucas conversas, tem muito filmando ele pensando e mostrando a rotina dele e tal. Sim. E aí quando ele conversa com outra pessoa, ele é sempre um cara gente boa, assim, ele não é um cara tímido demais também, ele consegue conversar. Quando ele para lá no banco e conversa com a menina, com a esposa do ator, você, caraca, então, ele puxa assunto, não é um cara isoladão. Acho que ele é mais angustiado do que introvertido, talvez. Exato, a angústia faz com que ele pareça introvertido, pra ele se fechar pra dentro, né, andar encurvado, como seria uma posição de defesa, isso, né? De defesa. Inclusive, cara, você citou a cena do banco e o filme ele é cheio de simbolismos, né? Cheio, tanto no roteiro quanto na fotografia. Uma coisa que eu percebi muito, cara, a fotografia em diversos momentos, ela tem esse tema da duplicação, do homem duplicado, né? Então, assim, diversas vezes mostra as torres de Toronto, que são torres gêmeas. Quando eles estão conversando, eles estão cada um em um banco e a fotografia deixa bem claro que são dois bancos idênticos. A primeira vez que ele fala com a esposa do ator, que o professor fala com a esposa do ator, ele tá lá numa cabine de orelhão e no fundo você vê que tem duas portas exatamente iguais, uma do lado da outra. Tipo assim, por que tem duas portas ali? Certo. Sabe? Elas devem levar pro mesmo lugar. Não é? Mas é você ficar imerso naquele mundo da duplicação, digamos assim. Outra coisa interessante, pela barriga da mulher você vê que são gêmeos. Tá aí nossos obstetras que podem falar sobre isso. Exato, os obstetras que acessam o ABC. E não só esse tema é recorrente, como eu disse, na fotografia, né? Mas também no roteiro, né? Uma das primeiras coisas que mostra ele falando é ele explicando que os ditadores do mundo eles usam métodos de controle, etc.
E logo após mostra ele explicando a mesma coisa, e no fim da explicação e esses ditadores, eles sempre fazem isso. É cíclico, né? É Um efeito cíclico. cíclico, É. ou seja, se Cíclico. repete, É. né? E mostra essa fala no filme, acho que 2 ou 3 vezes. É cíclico. Né? Então, o uso dessa metalinguagem é muito forte. E aí ele fala disso, né? Ele fala dessa ciclicidade, palavras novas que eu inventei, e mostra a rotina do dia a dia dele. né? Ele com a Xoxana. Se você assistir Xoxana, Bastardos Au Inglórios... revoir, Xoxana! Exato, é a atriz, a namorada do professor, é a atriz que fez Xoxana. E fez até um ótimo filme que é o Beginners, que eu não lembro o nome em português agora. Beginners, Com o Ewan Beginners McGregor. mesmo. É Beginners porque... Cara, esse filme é sensacional. Um dos meus filmes Fantástico, prediletos e Boa. infelizmente fez tanto sucesso. Muito bom. Mas é Com o fantástico. Ewan McGregor, que é outro ator, igual o Jake Gyllenhaal, sabe escolher os filmes dele, né, cara? O cara, E o Jake Gyllenhaal, uma coisa legal dele também é isso, cara. Ele podia fazer Prince of Persia 2, 3, 4, 5, tá ligado? Exato. E ele pega esses filmes que o roteiro seja interessante, ele sabe Mas escolher. só né? uma nota, eu gostei de Príncipe da Pérsia e eu tenho... Eu também gostei, eu achei muito bom. É que não fez sucesso, por isso que não teve 2, 3. Exatamente, Mas enfim, e aí mostra a rotina do professor com a Xoxana, ou seja, é ele corrigindo prova, transando com a E mulher, transando do mesmo do jeito. mesmo a jeito, mesma posição. monotonia, Não, vai lá pra cama. daqui a a falta pouco de eu vou. valorização, tipo, pô, sabe, a mulher é bonita e É, tal, e o cara, vou tipo, ficar aqui vamos lá pra corrigindo cama, ou depois. Tipo, você vê que é um cara que não tem tesão Na vida. na vida e nem no sexo, sabe? É um É. cara que não tem prazer, não sente prazer nas coisas. Você Tá percebe que ele não... desinteressado, é. Diferente do outro, né? Isso de novo, mais uma vez, essa dualidade fica clara. Ele tem uma. O ator tem uma esposa loira, né? Aham. Enquanto tem uma namorada loira, que seria no Que tá caso- grávida, que Inclusive seria são- o futuro, Inclusive né? são até parecidas, né? As São, duas é atrizes verdade. São bem É. parecidas. De novo, a temática do duplicado, Aham. né? Aparecendo mais uma vez. E tem a tal da história da aranha, né? É. Que Sim, também Que é... aparece no Ela é pôster. apresentada, é isso, ela é até apresentada primeiro naquela casa, a gente não sabe, aquele clube secreto de sexo. É. Uma aranha normal, parece a aranha com a mulher pelada, tal, lá do lado. Um show com uma aranha. E aí é dali que o simbolismo vai se criar. E aí que a gente vem das interpretações, o que a gente pode inferir disso? Então, ele sonha com essa aranha também, né? O Que mexe professor. com ele o fato, acho que talvez ele, de novo, é a sexualidade dele ou algo que aconteceu naquele clube. Eu acho que na verdade... Tem muito a ver com a sexualidade. Então, eu acho que na verdade, antes da gente discutir, né, o que exatamente significa aranha, eu acho que assim, uma coisa que pra mim ficou claro não são duas pessoas. Separados. Sim. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa É um transtorno que tem... psicológico. Exato. E que ela quando tem uma você acha dupla que ficou claro personalidade. Eu acho que ficou claro, por exemplo, primeiro assim, tem até algumas evidências físicas para isso. Por exemplo, quando ele vai comparar a foto dele com a foto do ator, né? Ele vai lá, busca numa... Primeiro que ele tem que buscar numa caixa uma foto dele sorrindo, porque ele não tem foto sorrindo. Ele vai lá, ele procura e acha uma foto rasgada, né, pela metade, que tem só a cara dele, ele compara. Mais pra frente, quando o professor vai na casa do ator, ele vê essa foto. A mesma foto com a esposa, Com a esposa. do ator. Isso, exato, a foto completa. Então faz sentido que É. no caso ele como professor, já que ele tá com, no caso, a amante, que é a Xoxana, Sim. ter rasgado, né? Ou Sim, não ter com a certeza, mulher. com No final Ou ter fica- separado, ou, né? é. Ou o futuro seria Ou o pra não passado, sei lá. mostrar, né? Eu pensei nisso em tempo, só que como mostra depois a Xoxana vendo a marca de aliança, Aham, é porque verdade, todo mundo é viu antes, verdade. entendeu? é. Eu pensei um pouco nisso. Então parece que ele faz essas duas... Ele tem essas duas vidas diferentes em si. Né? Exato. E tem, por exemplo, pra mim, mas a cena que ficou mais clara foi quando ele vai conversar com a mãe dele, né? Porque um pouco antes a gente vê que o ator gosta muito de blueberries, os mirtilos lá. ele O fala- ator gosta, né? O ator, Ele gosta fala, de mirtilos Exato, naturais, é exato, tipo Imperator, exato. nada de industrializado. gluten free, não sei o que lá. E aí ele vai pra esposa e fala, pô, você comprou os mirtilos, não sei o que e tal. E depois ele tá falando com a mãe, aí é o professor, você acha que é o professor, falando com a sua mãe. E aí ela fala assim pra ele, eu comprei mirtilo, que você gosta. Ele, não, eu não gosto. E aí depois ainda mostra assim, ela falando, pô, mas você tem um trabalho bom. Ela você enaltece a vida do você professor. tem, exato, você tem um apartamento bom. Pô, só que você tem esse problema aí de não conseguir ficar com uma mulher só. E também ela fala... Ela fala, larga Larga esse sonho de ser ator de ser e tal. ator de terceira categoria. E ela fala, você gosta de mirtilo sim, para com isso. Tipo assim, a mãe dele conhece ele, É a entendeu? mãe dele, Verdade, né, a cara? mãe... E a mãe que tem só um filho. Exato. E ela é. fala né? isso, né? Fala isso. Meu, a mãe que tem só um filho vai comprar
Mas estilo sendo outra que ele coisa, passa. só lembrando também, a própria esposa do ator relembra, deixa claro, quando ela questiona quem que era no telefone, verdade. que ele tem problema de infidelidade. Exato. Entendeu? Então Fala, ah, isso você tá fica. com ela de novo? Quem que era no telefone? Quem que você tava... Eu vou esperar É, ligar. era um homem, que homem, Eu vou esperar a ligação de algum marido, de alguma mulher, ou seja, ou seja, esse cara ele é. Já Não- tem. não é esse Ele Oficial, realmente histórico, tem né? problema É. com Ele se tá lá manter no com uma clube, mulher só. no clube de strip. Um clube secreto. A gente acha que é Secreto, strip, mas é um vai strip saber. maluco, né? Vai saber o que é. Tem né? aranha, É tem... aquele clube estilo de olhos bem Isso, fechados. lembrei de né? perfeito, pode Tom crer. Cruise e a... Sim, sim. E tem a chave, que é igual Iconic, o clube dos concierges do Oh. grande hotel Budapeste, É verdade. que você pode ver aqui. Eu Exato. adoro quando a gente grava um monte de videocast É. no mesmo dia, a gente usa referência do primeiro. Isso é total, né? E aí tem, né, esse simbolismo da infidelidade, né? Você vê que a esposa dele já viu, ela sabe que ele é um cara infiel. E quando ela conversa com ele no campus da universidade, eu acho que é naquele momento que ela se liga que, cara, ele realmente está com um problema psicológico. Que ela foi conhecer o professor e descobriu que ele tinha esse problema e realmente... E, de novo, mais pro fim do filme, quando ele fala, ele tá chorando e tal, que a gente entende que a Shoshana morreu num acidente de carro, né? Inclusive, aparece uma teia de aranha lá no vidro do carro quando ela possivelmente morre. Não tinha notado isso. E ele fala, ah, meu Deus, eu não posso mais vê-la e tal, né? A minha namorada, que ele acha que é. E ela fala, não tem problema, eu quero que você fique aqui. Ou seja, ela sabe que não tem outra pessoa, que é ele próprio, e ela tá dando um jeito de recuperar, né, o seu marido, né? E parece que ele se decidiu ali quem ele quer ser, mais ou menos. Ele simbolicamente mata aquele o alter ego o dele, ator, né? que não, isso aqui não existe mais, agora estou aqui só eu. E é legal a edição, né, a montagem dessas cenas assim, porque é exatamente mostra um pedaço da cena dele com a mulher no motel, né? E toda aquela transa meio maluca que não dá certo, porque ela... Que aliança é essa? Quem é você? E tal, não te conheço. E a cena do sexo com a grávida, né? E só deixando claro, quando ela fala assim, eu não te conheço tal... Né, numa visão bem rasa, você pensa que ela descobriu que ele é um clone e tal. Mas não é isso, né? Na verdade, eu não te conheço assim, porra, a gente tá junto há sei lá quantos anos e você é casado e não me fala. Exatamente. Há anos, sei lá, meses, enfim. Pode ser. Fala, pô, e você não me fala quem é você? Que marca é essa né? aliança? É esse quem é você. Que parece que você é um impostor, porque o outro cara tinha aliança e ele não tinha, mas... Louco, de novo, enaltecer mais uma vez a atuação do Jake Gyllenhaal, porque quando ele tá com um ator pra pegar a Shoshana, você vê ele totalmente, tipo, ali ele é o galã, né? O ladies man. Ele no ônibus, cara, tipo, ele secando a Shoshana ali. Exato. Você vê que é muito legal comparar com o mesmo próprio filme, com o próprio professor. Sim. Quando o professor, toda aquela angústia, você vê ele confiante, mano, você vê que aqueles olhos é um cara de comeria, né? Comendo com os você olhos. Você acredita que ele, né? E o melhor ainda é que, assim, você consegue distinguir e ambos são a mesma, tipo, duas personalidades diferentes da mesma pessoa. Isso é melhor ainda. Lembra até O Homem do Futuro, em que a gente... o Wagner Moura do futuro e do passado. E do passado, porque eles são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo são pessoas diferentes. Porque tem o do futuro que é mais amargurado, entendeu? E é legal, assim, como Mas é legal, ele consegue fazer essa diferença. Quando você aceita que é a mesma pessoa, você consegue ver isso. Isso que é muito e legal, além né? disso, quando são pessoas diferentes, parece que são pessoas diferentes mesmo, porque são personalidades que não se completam ali. E é legal isso, porque o Saramago tem essa coisa nos livros dele, eu não li esse livro, eu li o Ensaio sobre a Cegueira, e ele meio que coloca coisas no mundo externo que refletem o mundo interno. Então, a própria cegueira, uma confusão mental... nesse caso aqui é isso, né? Tipo, essa dualidade na cabeça dele vira uma história externa. Tipo assim, no filme não tem assim, isso aqui é um sonho, não é? Ele é realidade, né? E como é que isso... O que simboliza cada coisa? Isso eu acho bacana, cara. E voltando àquela parte que você falou quando lá do ator dele morre, que aquele alter ego morreu, e aí ele aceita a esposa, e ele vai, antes de ir pra esposa, tem uma coisa que a gente tinha esquecido, uma arma de Chekhov. Que é um envelope esquecido, né? Que tava dentro da roupa do ator, que na verdade era dele, que é a chave, mas voltando pra aquele clube secreto. Sim, que você até lembrado no meio de novo que existe um clube, quando o porteiro pede pra ele. Exato. E aí, Pô, quando ele pega aquela chave, eu acho que ali pode dar um resquício de voltar... De novo o tema da duplicação. Da duplicação, porque aí quando ele entra no quarto, que é o fim do filme,
ele vê uma aranha gigante onde estaria a esposa. Então agora acho que a gente pode falar realmente do significado dessa aranha. É realmente a repressão sexual dele, por ele estar num relacionamento casado, ou seja, que significa, querendo ou não, a gente vê ele com uma mulher com um filho, significa mais forte ainda talvez o elo dele estar preso. E eu não sei se o fato da mulher grávida diminui a sexualidade, faz ele querer sair dos caras fora, né? A gente vê isso, né, cara? Muitos caras, talvez ele, por se reprimir, porque tá no casamento, ele quer algo mais que ele não vai encontrar na mulher que tá grávida e tal. Sim. Mas agora, vamos falar dessa vamos falar agora do significado dessa aranha. O que a gente pode inferir? E aí, seu Bruno, o que você vai fazer? Eu vou comprar um inseticida pra me defender. Então, a dela. Aranha, e o legal da aranha também é que tem esse gancho do final, que é o mais surpreendente, né? Porque quando as coisas voltam a ficar menos surreais, a mulher fica no quarto, ele vai voltar no quarto falar com ela. Quando ele toma a decisão de que ele... Não, agora eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Aí ele pega e lembra da carta, ele vê o envelope. Aí ele, então eu vou falar com você um negócio. Vum! Tem uma aranha gigante no quarto. E o pior... E acaba o filme. E o pior, ele meio que caga pra aranha, né? Ele não tem medo, você vê que ele não tem medo da aranha. A reação dele não é... A reação dele não é já de medo. esperava. A reação dele é de... caralho. De novo. De Tipo novo. assim, meio que... Ou seja, que eu entendi o que da aranha. A aranha, pra mim, ela teve um significado intrínseco ao sexo feminino, porque todas as figuras de aranha que mostram no filme, eles estão vinculados a mulheres sempre. São tão nuas. Bruno né? sexista. Nuas, exato. Tô brincando. Não, é verdade. Até no striptease, né? Aquela casa e tal. Exato. A aranha, né, que é um bicho que é mortal, etc. Tem o simbolismo da viúva negra que mata o parceiro. Não sei se é o caso. A aranha não é uma viúva negra, é uma aranha. Como qualquer, sei lá. Mas que talvez possa puxar isso daí. E eu entendo, cara, que a aranha é um simbolismo, como você disse, da repressão sexual dele, né? Mas assim, é o sinal de que tem um problema ali. A aranha traz um problema. E então, é um problema que, pelo tamanho da aranha, você tem como ver o tamanho do problema, cara. Mais ou menos isso daí, mais ou menos isso daí. Então, assim... Que ele vai crescendo, né? Porque, assim, vai. Por mais que a gente pode usar... A aranha começou como simbolismo quando ela era normal ao lado da mulher pelada. Que era uma aranha depois normal. ela vai aparecer como uma cabeça no corpo de uma mulher pelada de novo. Exato. E de ponta cabeça ainda. Exato. Andando, né? Isso fica claro, mostrando. Sim. E aí no final você vê a aranha por completo gigante, né? Ou seja, como apavorando a cidade, né? Sei lá, tipo, a simbologia, né, desse lado feminino, sensual que provoca nele, né? Esse desejo. Então, o que eu interpreto daquele final, daquela aranha gigante que aparece no final? É que assim, como você falou, ele estava decidido, acabou os problemas dele, mas ele achou a carta, achou a chave e pronto, cara. Ele vai voltar nesse ciclo de infidelidade, angústia e tristeza. É o ciclo que se ele já repetindo, tava. é o padrão novamente o do ciclo que se repete, né? É verdade. Aí, ditadura, não sei o quê. Exato. Que sempre se repete. Os impérios caem. Então, aí é que tá, é a sexualidade que vai estar sempre no controle, ou seja, ele não tem o controle. Quem controla o indivíduo é a sua sexualidade, é o seu desejo. É o seu cérebro. Ou não adianta você querer. Você quer usar a civilidade, usar a monogamia, eu vou casar, eu vou ter um filho, então eu vou ficar só com aquela mulher. Mas aí você tem o instinto de desejar todas as mulheres nuas. E é foda, né, cara? Porque então, e ainda mais você tem o acesso a isso, né? Exato. A partir do momento que você tem o acesso... E é uma coisa exclusiva fácil, ainda, né? Assim, não eu tô na rua, alguém me deu mole. Não, eu tenho um clube que muita gente gostaria de ter, tanto que você percebe que não é fácil, porque o cara porteiro vem falar, me leva lá, e fala, putz, não sei se vai dar. Então, exatamente. E ele tem isso, né? E é um conflito real, cara, que assim, acontece, né? Você... Tem essa coisa, quando você escolhe uma mulher pra ficar, é isso, você tá abrindo mão realmente de muita coisa e tal. E você escolhe, a maioria das pessoas escolhe isso porque é melhor pra você, assim, você gosta de ter uma pessoa com você, a companhia, conhecer profundamente e tal. E não quer dizer que porque você virou vegetariano que o cheiro do bacon não vai ser mais bom, entendeu? Ele continua ali, as coisas continuam te tentando e é da natureza humana, né? Então, assim, você como um indivíduo civilizado e monogâmico, você acaba suprimindo alguns instintos, vontades, alguns instintos primatas, que você não pode ceder a tudo, entendeu? Você tem que... Porque você está usando a razão, né? E no caso dele, você percebe que ele já tem um problema, né? Até por conta da dualidade, né? Sim. Então você percebe, no caso, a sexualidade,
que exerce controle nele, não é ele que exerce o controle, talvez, né? E ele se sente reprimido, ele se sente nessa Isso, lata de porque ele sardinha, né, cara? Tem pessoas que sentem mais isso que outras. E eu e uma coisa que eu interpretei aí, não sei, mas que o fato da mulher dele estar grávida, Sim. o que significa? Cara, dentro de 3 meses ele vai ter um filho, que ou seja, é o maior contrato que alguém pode fazer na vida, que é você ter um filho, você gerar uma prole sua que tá com os seus genes, o seu DNA, é produto seu e da sua esposa, você e de vai mais querer ninguém. Você vai né? querer que ele tenha um futuro bom, então você vai querer... Exato. Ou seja, antes ele estava vinculado a uma esposa, né? Então, assim, já era um problema ele ser infiel, mas agora ele está vinculado a uma esposa e a um filho, que é o maior contrato que alguém pode fazer. Por isso que aquela aranha é a maior de todas. E aí a mulher sendo grávida, ela perde muito da sua sexualidade, assim, né? O seu apelo sexual, né? Não tem muito filme pornô com grávida por aí, a gente, né? Apesar que tá aí os fetiches, Tá, os fetiches. Se você tem fetiche de grávida gostosa, esse filme aparece pelado e tal. Mas é incrível como isso, assim, isso às vezes acontece, né, cara? Às vezes, por exemplo, a pessoa acaba... Tem muita gente que casa, assim, fica 6 meses junto, a mulher engravida, o cara casa, e aí você perde o relacionamento era baseado na luxúria, era baseado no sexo, e aí você vê aquela mulher e você fala, cara, eu não tenho mais tesão. O que eu tô fazendo aqui? E aí você fica preso, assim, cara. Isso acontece. Isso que eu falo, tem vários tipos de indivíduo e como cada um lida com a sexualidade nesse sentido de se sentir pressionado até com relação a ter filhos e como que isso te prende o indivíduo, no caso masculino, né? No caso dele, de novo, por ele ter muito problema, você percebe pela angústia dele, você percebe que essa cobrança. Então você percebe que realmente a mulher grávida gera ali esse peso maior e talvez ele se reprime mais ainda desse peso dessa aranha. É verdade. E a rotina, isso aliado à rotina, a vida que ele queria ter e não tem, que ele queria ser um ator de sucesso e tal, e não consegue isso, então... Mas isso que é doido, cara. O fato assim, se a gente for explorar agora o fato do alter ego dele, do outro lado dele ser um ator é alguém que tem multifacetas. É verdade. Ele vive várias vidas independentes, né? Cada filme. Sim. E no caso dele, por exemplo, ele matou esse outro alter ego dele, morreu, vamos dizer assim, com a Xoxana. E agora ele pode criar um outro? Será? Então, né? Esse é o ponto. E eu acho que isso tem até uma metalinguagem interessante, né? Assim, até pra quem não sabe, a gente fala às vezes metalinguagem, né? O que é metalinguagem? É a linguagem sobre a linguagem. O que isso significa? É o cinema falando sobre o próprio cinema, falando sobre atores e sobre diretores, e não sobre a história que ele está contando. Então, eu acho que tem até um pouco desse negócio da metalinguagem, porque ele é o ator, que é o Daniel St. Clair, esse já é um nome artístico. Porque o nome verdadeiro dele é Anthony Clair. É verdade. Que o próprio ator... Que já é uma criação do Adam Bell, ou o contrário, que é o professor. Então, assim, e se você for analisar, é o Jake Gyllenhaal fazendo um professor que faz um ator que tem um nome artístico. Então, assim, eu acho que isso não é à toa que escolheram o fato dele ser um ator, né? E não de ser, por exemplo, um jardineiro. Eu sou um jogador de futebol famoso. Que é famoso, entendi. Eu sou um rockstar. Eu sou um rockstar, exato. Não, escolheram um ator de cinema. Porque eu acho que faz todo sentido você explorar isso na metalinguagem. Embora ele seja ali só um figurante, tá começando na carreira, é meio que essa coisa de... Tô começando a dar certo, também é uma fase do ator que ele tá específica, né? Sim. E eu não sei dizer, mas cara, isso provavelmente todos os atores profissionais, o Jake Gyllenhaal, por exemplo, ele deve se identificar com isso. Que ele fala, eu conheço essa fase que você só faz o garçom. Porque se você vê até na lista, né, de personagens que o Daniel St. Clair faz, é sempre assim, garçom, homem no hotel, homem não sei o que lá, só uns figurantes e tal. Eu tenho um amigo, o Sérgio Barreto, um abraço pro Sérgio. Ele, inclusive, ajudou a gente em iluminação, algumas coisas técnicas aqui nos episódios anteriores. Valeu. Muito obrigado. E ele tem um canal também com um sketch de humor aqui, você pode ficar aqui e assistir. Ele me falou assim, cara, uma das coisas que mais me deixa feliz enquanto eu tô atuando é essa coisa de viver eu posso viver outras vidas sem sair da minha, entendeu? Ele, enquanto ele tá atuando, ele é outra pessoa. Isso é uma exploração até, assim, meio psicodélica, cara. Você entra em outro mundo, em outra pele, né? É bacana. Tipo, você é uma pessoa com uma índole boa, mas você no teatro ou no cinema, enfim, você pode ser um vilão. Você pode se sentir um vilão. Sim, é verdade, Por exemplo. Isso é bacana. E aí, voltando à aranha, né, assim, o que...
até o pôster que mostra a aranha andando pela cidade, é um pôster muito bacana, inclusive, né? Porque hoje em dia só tem pôster comercial, assim, um monte de caras voando. Um monte de fórmula e tal. Caras voando, cores laranja e azul. Exatamente. E nesse ele meio que mostra, assim, a cidade dentro da cabeça dele. Tudo bem, isso não é uma coisa tão original assim, já foi usado em outras coisas. Ainda é uma cabeça flutuante. Do True Detective, ainda é uma cabeça flutuante do Jake Gyllenhaal, mas mostra, tipo, a aranha no meio da cidade, assim, então é o problema, é aquele problema gigantesco, mas que tá só na cabeça dele, né? É uma coisa... Exato. Eu acho, cara... Eu acho, é a relevância dos problemas perante o ser humano, né? O que é um puta problemão pra mim, por exemplo, meu Deus, não tem sucrilhos em casa hoje, como eu vou fazer? Tipo assim, tem gente que fala, eu como uma refeição cada semana e sabe? Então é aquela velha discussão. O filme, ele é composto de velhas discussões repaginadas, Sim. Né? Até o negócio dos ditadores, a briga do superego e o id, que são conceitos da psicanálise, do id, que é o lado réptil do cérebro que quer fazer tudo, independente de regras, sem limites, ou seja, comer geral, e o superego, que é a parte da repressão, para evitar que o id saia, o réptil saia fazendo tudo isso e acaba estragando, né, o ser humano que tem que viver em sociedade de uma forma harmônica, ele não pode sair como lembra, tem esses dois opostos e no meio tá o ego, que é o equilíbrio entre os dois. Né? Exatamente. E se você vê até como o ser humano foi evoluindo, né, a gente tem essa coisa, esse conflito do que é o passado e o presente, o cérebro do réptil mesmo, assim. Primeiro foi o nosso cérebro foi evoluindo junto com os outros, assim, a gente foi evoluindo a cada passo. Então é uma camada em cima da outra. E o córtex neofrontal é a última adição. Então é tipo a novidade da evolução é a razão. Então você, ao tempo todo você tem que você tá lutando batalhar ainda, com né, o resto. E a né? angústia, a ansiedade é isso, você reprimir os seus reprimir aquilo que você questiona se é correto ou não. Exato. Porque se ele fosse um cara que não... Por um motivo moral, né? Não por um motivo... não por um motivo biológico, né? E você tentar calar a boca dessa ansiedade, você não consegue, ela só aumenta, cara. É a mesma coisa que você tentar convencer um jacaré, ou sei lá, um sapo que você não faz mal pra ele. Ele tá com medo, ele vai sair. Você não tem argumento. E o seu cérebro é a mesma coisa. Você quer convencer o seu instinto mais primitivo de que tá tudo bem e de que tá tudo certo, você não precisa ter medo. Mas o seu instinto tá ali, cara. A sua pressão tá subindo, você não sabe por quê, entendeu? Então, por isso que hoje a gente tem, assim, a sociedade inteira, a galera tomando Rivotril, tomando medicação, porque você mesmo não entende qual é o seu problema, entendeu? E você tenta lutar contra isso e não sabe, cara. Isso é... Eu acho que dos tempos modernos, assim, né? Moderno é uma palavra meio antiga, mas os tempos atuais é um dos grandes problemas, assim, porque você vê países em que tudo é uma maravilha, cara. Você tem tudo. Por que você não tá feliz? Ninguém sabe, né? Porque é aquele velho problema, né? Quanto mais a gente supre as nossas necessidades, mais a gente encontra as novas necessidades. Então, assim, sei lá, há 300 anos atrás, o problema era a fome. Sim. Né? Cara, você não tem tempo de se preocupar com angústia, de, meu Deus, será que se eu ficar com essa mulher, a sociedade vai me... Cara, você tem que comer. Você vai estar feliz se você estiver comendo, cara. Que, tá todo mundo morrendo de fome. Já tá bom. Ou você tá morrendo de doença, enfim. E aí quando você tem uma sociedade estabilizada, que todo mundo tá, muito entre aspas, mas que tá todo mundo comendo, todo mundo vivendo bem, já tão suplantadas, aí você cai nas necessidades psicológicas. Exato. Né? Pirâmide de Maslow. Então, nesse caso, assim, você vê, é um filme que ele pode ser considerado simples ou até muito subjetivo. É um filme que não é muito longo. Não. Ele é focado principalmente no Jake Gyllenhaal. Então, mas você vê quantas camadas a gente consegue discutir. Sim, claro, muito bacana. E isso que eu achei legal. Bem legal. Então... Diferente, por comparar um pouco ele com Sob a Pele, que a gente inclusive falou aqui. Mas eu, pessoalmente não vejo muita comparação, apesar da estética, em alguns momentos, lembrar, sim, eu achei. Mas eu não encontrei esse nível de discussão que a gente tem. Apesar de ambos serem ficção, o outro ser mais voltado para ficção científica, nesse caso acho que os conflitos são muito mais claros, né? E muito mais... Dá pra se relacionar muito mais. Você tem essa dúvida moral, né, que paira durante o filme. A gente poderia ainda discutir mais 2 horas, por exemplo, só falando sobre a moral do cara poder ter mais de uma mulher, né, por exemplo. Com certeza, e isso na sociedade, né, em que esse videocast está sendo gravado hoje, no país que estamos, enfim. Exatamente. Tem papo aí. Se puder, falaremos mais 20 horas. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Toca do Coelho. Isso aí. Prova pra gente, mostra pra gente que você chegou até aqui.
Exatamente. E se você chegou até aqui, você é um verdadeiro fã dos Bons Companheiros, a gente te considera muito. Você é um companheiro VIP. É por sua causa que nós ficamos aqui criando essas discussões. É verdade. Se fosse por dinheiro, a gente já tinha falado faz muito Nossa, tempo. já falava há muito tempo. Exato. Por isso, se você não é inscrito nos Bons Companheiros, se inscreva no nosso canal. Clique no botão aqui embaixo. Você também pode seguir a gente pelo facebook.com/osbonscompanheiros para não perder mais nenhuma discussão. E também tem o Twitter, twitter.com/cinemaobc. Entre lá, siga a gente no Twitter, siga o OBC no Twitter. Interaja entre a gente, com a gente, fale com a gente pelo Twitter. Exato, mande sugestões, requisições, A etc. gente gosta de saber o que vocês pensam, exatamente, principalmente sugestões. Inclusive, se você é o Matheus Isabel, a gente vai fazer um dia o Superman. Man of Steel. Man of Steel. A gente vai fazer o melhor episódio de Man of Steel que existe na que internet. existe no mundo. Então, Isso. está preparando. Exato. E é isso, cara. A gente tem também você falou do podcast? Não, Então, você pode ouvir, né? Os Bons Companheiros, tudo aquilo que a gente tem em vídeo também vira áudio. Exato, Então- você pode ouvir no seu smartphone, osbonscompanheiros.com/iTunes, ou no seu aplicativo de podcast favorito. Você pode colocar lá os Bons Companheiros, que estamos lá. Exato. E se você quer receber os bons... Tem muita coisa, né? Se você quer receber sobre os Bons Companheiros no seu e-mail, a gente tem lá no nosso site osbonscompanheiros.com. Tem lá, coloque seu e-mail aqui e você recebe. Sempre que sai um vídeo, a gente envia por e-mail e você vira um Manolo VIP, ok? Ó. VIP. Manolo Vips. Da hora, hein? E lembrem-se Ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros. Bam! Ele não combinou isso. Tchau!